Então, galera, ainda falando sobre os Estados Unidos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia dos Estados Unidos, sobre a economia, né? A gente sabe que é uma economia uma economia alta, né? Que os países subdesenvolvidos dependem, né, da economia dos Estados Unidos, que é um país de ponta. Então, riquezas minerais e energéticas. Em virtude da formação geológica do território estadunidense, a grande variedade de recursos minerais e energéticos em seu subsolo, como petróleo e gás natural, ferro, alumínio e cobre. A exploração dos recursos minerais foi e ainda é muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas no país. Os Estados Unidos produzem cerca de 80% da energia que consomem. As principais fontes para essa energia são os combustíveis fósseis, com destaque para o petróleo e o gás mineral. As grandes bacias de carvão existentes nos montes Apalaches e na região dos Grandes Lagos foram essenciais para o êxito do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos no século XIX, sobretudo no nordeste do país. Até hoje, a região mais industrializada dos Estados Unidos. Então, a questão da economia, a gente vê que já no norte dos Estados Unidos é onde se concentra a maior quantidade de atividade industrial. Exploração do xisto, né? No início da década de 2000, o avanço da tecnologia possibilitou aos Estados Unidos explorar de maneira intensa o gás e o petróleo de xisto. A exploração desse recurso deu início a uma revolução energética que alterou o cenário econômico do país. Atualmente, o país lidera a produção mundial de petróleo. O xisto é um tipo de rocha rico em material orgânico que, quando aquecido a uma temperatura de cerca de 500 graus Celsius, libera óleo e gases que podem ser redefinidos e transformados, entre outras coisas. No caso, ele pode ser transformado em gás e óleo combustível. Os Estados Unidos ainda consomem mais petróleo do que produzem. Porém, graças à exploração do petróleo de xisto, a importação desse combustível pelo país vem sendo reduzida. Como é feita a extração do gás e do óleo do xisto? A tecnologia que permite a extração do gás de xisto e o torna economicamente viável, apesar de altamente poluente, é conhecida como fraturamento de placas de xistos que situam a cerca de 1.000 metros de profundidade. Já o óleo é encontrado entre as rochas, mas em geral é extraído com o aquecimento do xisto. Aí como é que, no caso, ele extrai, né? Então a gente já observa também que esse minério aí também já é o que muito importante. E esse xisto, ele também tem grande quantidade aqui na floresta amazônica, né? E sabemos que o Brasil, ele não como é que se diz? Ele não extrai esse tipo de minério. Relações internacionais e questões ambientais. Com o desenvolvimento da produção de petróleo a partir do xisto, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo, sucedidos por Rússia e Arábia Saudita. Essa nova realidade impactou o cenário político global, visto que a dependência estadunidense de petróleo do Oriente Médio passou a ser menor. Devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os Estados Unidos são, no caso, o segundo maior emissor de dióxido de carbono do planeta. Ele fica apenas atrás da China. A extração do xisto traz também problemas ao meio ambiente, pois o método usado para sua obtenção pode contaminar com produtos químicos os lençóis freáticos localizados acima da camada de xisto. No caso, as atividades econômicas. A indústria e a agricultura dos Estados Unidos estão entre as mais produtivas e modernas do mundo. Essas atividades econômicas, juntamente com as infraestruturas
que conectam as áreas de produção e de consumo são fundamentais na organização do espaço estadunidense. A indústria de industrialização antiga e tradicional, o nordeste do país é chamado de Manufacturing, né, que é cinturão industrial, em razão da grande concentração de fábricas. Entre as indústrias locais, destaca-se a siderúrgica, a química, a metalúrgica, a automobilística e a eletrônica. Em virtude da concorrência com produtos asiáticos, muitas indústrias do Nordeste dos Estados Unidos entraram em crise e foram fechadas na década de 1980. Consequentemente, a região ficou conhecida como Rust Belt, cinturão enferrujado. No caso, porque foi no período que essas indústrias elas fecharam as portas, né? E aí o que? Ficou lá no relento. Então, na década de 1990, a Manufacturing Belt passou por algumas transformações e restabeleceu parte do seu dinamismo. Nem todas as indústrias se recuperaram, mas algumas foram modernizadas e consolidaram parceiras com centros de pesquisa de grandes universidades, objetivando o aumento do uso de tecnologia, da automação e da microeletrônica. Ainda hoje, a região nordeste dos Estados Unidos concentra os maiores recursos financeiros do país. Nela situa-se a capital de Washington e o principal centro econômico e financeiro do país, que é Nova York. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo estadunidense investiu em obras de infraestrutura em novas áreas industrializadas no oeste e no sul do país, que ficou conhecida como Sun Belt, né? Cinturão do Sul. A localização estratégica da costa oeste, banhada pelo Oceano Pacífico, possibilitava o crescimento do comércio com o Japão e com outros países da Ásia. A exploração do petróleo na Califórnia e no Golfo do México, por sua vez, atraiu investimentos em empresas e pessoas para essas regiões. Esse foi um período de grande atração de imigrantes ao país, principalmente de mexicanos para o sul, de cubanos para a Flórida e de asiáticos para cidades da costa do Pacífico, o que gerou disponibilidade de mão de obra barata. Além disso, milhões de pessoas deixaram a região do lado do cinturão enferrujado para se dirigir a esses novos polos industriais. E aí, né, foi um pequeno resumo falando sobre a economia dos Estados Unidos. Também deixarei lá uma atividade para ser respondida na plataforma e a gente fazer a correção na interação.